Questão 125 é uma questão que explora, né, um conceito de glicólise, né? Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são dadas aqui. São equações termoquímicas, essa entalpia de combustão da glicose e essa entalpia de combustão do ácido lático. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Bom, está falando do processo anaeróbico. Então, anaeróbico é com déficit de oxigênio. E nesse processo, a glicose será convertida em duas moléculas de ácido lático. Bom, então eu vou ter que, nesse contexto, calcular a conversão de uma glicose em duas moléculas de ácido lático e descobrir qual que é a variação energética desse processo. Portanto, é uma questão que envolve a lei de Hess, porque ele te dá equações e pede para você calcular a equação de uma terceira a partir dessas duas. Vamos lá, então. Segundo o enunciado, a glicose pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Então, é essa equação que a gente quer chegar, que seria a equação problema. E nós temos à disposição as equações de combustão da glicose, que é a primeira, e do ácido lático, que é a segunda. Como a glicose é um reagente, e na equação primeira ela também é um reagente, a primeira equação nós podemos manter do jeito que ela se encontra. Porém, no caso do ácido lático, que é essa substância aqui, ela teria que ser um produto na nossa equação problema, e aqui ela é um reagente. E além disso, são produzidas duas moléculas de ácido lático e aqui só tem uma. Então, a segunda equação eu vou inverter e multiplicar por 2. Realizando essas modificações, fica assim. Então, a primeira equação está aqui, do jeito que ela se encontra no enunciado, e a segunda, já invertida e multiplicada por 2, está aqui. Se nós somarmos essas duas equações, nós vamos ter a equação que o problema sugere, e ao somar os ΔH, nós temos a variação energética desse processo. Perceba que as quantidades de CO2 elas se anulam, as quantidades de água também se anulam, e as quantidades de oxigênio também se anulam. E aí nós só ficamos com as substâncias envolvidas, que seria a glicose e as duas moléculas de ácido lático. Então, reescrevendo aqui embaixo, nós temos aqui a equação problema, que foi sugerida pelo enunciado. E ao somar esses dois valores, o ΔH da reação como um todo é menos 112 kJ. Menos significa que a reação é exotérmica, portanto, há liberação de 112 kJ. Portanto, a resposta correta é a letra A, libera 112 kJ por mol de glicose, certo? Então, uma questão que eu considerei de nível difícil, porque dá um trabalho você observar as equações, fazer as alterações e, além disso, o enunciado ele não é muito evidente. Então, você tem que catar, né, lá no enunciado a informação de que a glicose pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático. E isso está sutilmente representado no texto. Então, considerei uma questão de nível difícil.